Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, nas nossas Bíblias, é o primeiro livro do Segundo Testamento. Mateus era cobrador de impostos, ou seja, ele era publicano, e ele teve um encontro com Jesus, e Jesus o chamou, e Mateus largou tudo, deixou tudo para pregar o evangelho, ou seja, para fazer a obra de Deus. E Mateus também era conhecido como Levi, e inspirado pelo Espírito Santo, Mateus, o apóstolo, ele escreveu este livro que nós conhecemos como o Evangelho de Mateus para o nosso ensino nos dias de hoje. Diz o seguinte o texto sagrado, capítulo 7, versículo 1, Jesus falando: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Entenda uma coisa, não é que Jesus, ele proibiu o julgamento. Agora, julgar significa avaliar, analisar algo, tirar uma conclusão de um acontecimento ou até mesmo, de repente, a respeito de uma pessoa. E eu e você, nós seres humanos, nós somos falhos, sabe? E muitas vezes nós julgamos, nós tiramos conclusões equivocadas acerca de algo ou acerca de alguém, e é por esse motivo que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não devemos julgar, não devemos tirar conclusões equivocadas acerca de algo, de algum acontecimento ou de alguma pessoa. Um exemplo, de repente, acontece uma situação com alguém, tem algum ocorrido, e de repente, muitas vezes, nós seres humanos, nós não sabemos claramente, realmente, o que aconteceu, e a gente coloca na nossa mente, a gente diz, mas eu acho que fulano fez isso, que Beltrano fez aquilo, e muitas vezes a pessoa, ela não fez, mas é aquela conclusão equivocada que nós tiramos e acabamos errando. Então, por esse motivo, Jesus está dizendo que nós não devemos julgar, ou seja, nós não devemos apontar o dedo. Tem pessoas que, infelizmente, até mesmo, elas falam algo aos nossos ouvidos, fulano fez isso, sendo que a pessoa, ela não fez. E aí, se a gente absorver aquela ideia, aquela palavra, nós iremos construir ali, no caso, uma ideia errada acerca daquela pessoa, ou de repente acerca daquele acontecimento. E muitas vezes aquilo o que parece ser não é. Às vezes
tiramos conclusões erradas, como estamos falando, é a respeito de uma pessoa. Ah, mas é que fulano parece isso, parece aquilo, e só por causa da aparência, daquilo que a pessoa aparenta, nós enxergamos a pessoa de uma forma equivocada. Mas quando nós passamos a conviver com aquela pessoa, nós vemos que aquela pessoa, ela não é aquilo que ela aparenta ser. Às vezes, de repente, parece que a pessoa, ela é boa, mas aí nós convivemos e chegamos à conclusão que a pessoa, ela não é boa. E também, muitas vezes, parece que a pessoa é ruim e vamos conviver com aquela pessoa e nós vemos que a pessoa não é ruim, que é ao contrário. Então é por esse motivo que nós não devemos julgar, não devemos tirar conclusões equivocadas acerca das pessoas ou acerca de algo se a gente não conhece claramente. Então, também outro exemplo, muitas vezes, de repente, a pessoa, ela dá um exemplo, uma bronca no seu filho, ou de repente, ela fala ali do esposo, da esposa, ah, esse meu esposo, essa minha esposa é difícil. E aquele esposo, aquela esposa, aparentemente parece ser uma pessoa o quê? Boa. Mas só sabe, só conhece aquele que convive. Então, de repente, na nossa visão, a gente pode pensar, poxa, mas fulano está sendo injusto, Beltrano está sendo injusto, ela está sendo injusta, falando assim do esposo, do filho. Mas lembrando, aí a gente passa a conviver com a pessoa e a gente vê que aquela outra pessoa, ela tinha razão, ou seja, nós estávamos fazendo um julgamento errado, mas também possa ser que seja ao contrário. Então, por esse motivo, Jesus está falando que nós não devemos julgar, pois Jesus, ele vê todas as coisas. Jesus, ele sonda a mente, ele sonda o coração. Jesus, ele conhece, ele sabe aquilo que nós não sabemos. Então, pelo fato de nós não sabermos, da gente não conhecer, nós não devemos o que? Julgar. E até mesmo, de repente, se um exemplo na sua empresa, no seu serviço, no seu trabalho, vinha alguém falar, poxa, mas fulano ele é isso, ele é aquilo, e até de repente não está mentindo, é verdade, a pessoa é aquilo. O que você deve fazer? Poxa, então vamos dizer assim, você que é cristão, que é cristão, poxa, não, vamos orar então por fulano, por Beltrano, por ciclano, e pronto, e acabou. É isso o que nós devemos o quê? Fazer. Mas eu e você sabe, muitas vezes quando chegam notícias de acontecimentos ou de pessoas falando acerca de algo de outra pessoa, nós devemos ser neutros se nós não conhecemos, para que assim a gente não venha pecar num julgamento acerca de alguém ou acerca de algum acontecimento. E continuando a leitura da palavra, lê comigo de novo o versículo 2: pois com o critério com que julgardes sereis julgados,
e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Então, exemplo, de repente, nós fazemos um julgamento equivocado, errado, acerca de uma pessoa, e lá na frente sabe o que vai acontecer? Outra pessoa vai fazer um julgamento errado acerca de nós. Então nós estaremos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, por esse motivo, seja uma pessoa que neutra e coloque nas mãos de Deus. Se de fato e de verdade nós não sabemos claramente se a pessoa ela é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, vamos dizer assim, e se nós não sabemos acerca do acontecimento, porque como que nós poderemos optar e dizer, não, tá certo, fulano, ele é isso, ele é aquilo, ela não é isso, ela não é aquilo, se nós não estávamos presentes no acontecimento, se os nossos olhos, eles não viram aquilo, o que aconteceu, não, mas foi apenas algo que veio ao nosso ouvido, e não é porque que veio de certa forma aos nossos ouvidos que nós iremos tirar conclusões equivocadas. Poxa, mas fulano está falando isso, está falando aquilo, peraí. Primeiro, preciso analisar, preciso avaliar, preciso observar se de fato e de verdade isso aconteceu, se fulano fez isso, se Beltrano fez aquilo, porque se a gente não correr atrás, sabe o que pode acontecer? Nós podemos cometer injustiça com os outros, com outras pessoas, e lá na frente vai vir o resultado, vai vir a colheita para nós, pois Jesus aqui disse, que com a medida que a gente julgar os outros, nós também seremos julgados, nós seremos medidos também. E continuando a leitura da palavra, 3. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que a pessoa, ela está vendo o argueiro que está no olho do irmão dela, ou seja, ela está julgando, sabe, ela está avaliando, ela está reparando ali no erro do irmão dela, só que ela não observa que no olho dela tem uma trave, ou seja, ela enxerga o erro dos outros, mas não enxerga o erro dela. E outra coisa, o argueiro, ele é um pequeno defeito, um pequeno cisco, algo pequeno, sabe? Agora, já a trave, ela é uma viga de madeira grande. Então, o que o Senhor Jesus, ele quer dizer o seguinte, que aquele que está reparando o erro do irmão dele, sabe? Ele não vê, mas o erro do irmão é pequeno e o dele é grande. Embora diante de Deus não exista pecadinho nem pecadão, mas ele não observa que as faltas, que os erros dele é grande comparado ao do irmão dele. Então, com isso, Jesus também está ensinando que nós não devemos ficar reparando no erro dos outros, mas eu e você devemos olhar
para nós mesmos. E sabe por que muitas pessoas, elas não mudam, não são transformadas, elas não crescem espiritualmente, e isso dentro das igrejas, porque ela repara no erro dos outros ao invés de reparar na vida dela. Aquele negócio cuida da vida dos outros ao invés de cuidar da própria vida. Então, não tem como nós sermos transformados, crescermos espiritualmente, se a gente ficar olhando para a vida dos outros, não. Mas nós devemos parar de olhar para fulano, para ciclano, para Beltrano, deixar de observar aquilo que fulano, que ciclano está fazendo, e devemos observar o que nós estamos fazendo. Porque quando eu e você olhamos para nós mesmos, nós começamos a reparar nossa vida, nosso procedimento, e aí sim, de fato, de verdade, nós iremos querer mudança, iremos deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, ao Senhor, e assim vamos crescer espiritualmente na graça. Mas se a gente só olha para fulano, para ciclano, e não olhamos para nós, como que nós iremos crescer se nós não olhamos para a nossa vida, para os nossos erros? Continuando, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E aqui detalhe, Jesus está dizendo que a pessoa, ela não está só julgando, não está só reparando no argueiro, no cisco que está no olho do irmão dele. Ou seja, a pessoa não está apenas vendo o erro, o defeito, o pecado, a falha, mas ela quer ajudar. Só que há um porém. Ela quer ajudar o irmão dela, ela quer ajudar aquela pessoa, mas só que a própria pessoa não se ajudou. Ou seja, ela tem as falhas delas, os erros delas, o erro dela, o pecado dela, e ela quer ajudar o outro, mas ela não está na condição, na situação do quê? De ajudar. Não tem como. É isso que Jesus quer dizer. Poxa, como que você quer ajudar fulano, Beltrano, se você não se ajuda? Como que você quer que fulano deixe isso, deixe aquilo, se você também ainda não deixou? Sabe? Eu já atendi muitas pessoas na igreja, nas igrejas onde passei, e essas pessoas, elas queriam ajudar alguém, queriam ajudar de repente o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, de repente um colega de trabalho, mas só que essas mesmas pessoas que queriam a mudança, a transformação de outros, não foram transformadas, não mudaram a sua vida. Ou seja, eu e você não podemos querer que os outros mudem se a gente ainda não mudou. Então, se nós queremos que os outros ao nosso redor venham mudar, de repente parentes, familiares, ou até de repente irmãos na igreja, primeiro a mudança começa por nós, e depois sim, quando eu e você, nós somos transformados pelo poder de Deus, aí sim poderemos ajudar os outros a serem transformados. Então, de repente, você que diz, eu quero que o meu esposo ele seja transformado,
Mas veja a sua vida, se você já foi transformada. Eu quero que a minha esposa seja transformada. Mas e você já foi transformado? Eu quero que meu filho, ele seja transformado, seja liberto. Mas e você já foi liberto? Guarde isso bem. Não queira mudança dos outros se você ainda não mudou. Não queira que os outros sejam transformados se você ainda não foi transformado. Mas primeiro, a libertação, a transformação, a mudança de vida começa por nós. E olha só, Jesus aqui dizendo, versículo 5, para confirmar, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Tá vendo? Então primeiro tira a trave do seu olho, ou seja, primeiro muda de vida você, seja transformado você, abandone os seus pecados você, tire os erros da sua vida você, e aí você vai ver claramente, depois de ver claramente, você poderá ajudar o seu irmão, aquela pessoa, a tirar o argueiro do olho dela. Então, é isso. Não queira cobrar dos outros aquilo o que você não faz. Não queira que os outros, eles venham viver de uma forma, de uma maneira que você não vive. Mas seja o exemplo para os outros. E assim os outros vão seguir o seu exemplo, vão entregar a vida para Jesus e serão transformados, alcançados pelo poder do nosso Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, amado e querido, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, entramos na sua presença, bendizemos, louvamos o nome do Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo, teu trono é sublime, o Senhor é aquele que realiza grandes feitos, coisas grandiosas, extraordinárias, Pai. Ó Deus amado e querido, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não procede do Senhor, para que assim possamos estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que lhe apraz, que lhe agrada, Senhor, em nome de Jesus, para que assim, Pai, como foi falado hoje, possamos, meu Deus amado e querido, ajudar o nosso próximo, que assim possamos ajudar aquele parente, aquele familiar, aquele ente querido, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a ser a luz desse mundo, Pai. Meu Deus, nos ensina a ganhar almas através do nosso testemunho, das nossas palavras, que sejamos um exemplo, meu Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas da nossa família, pessoas, Senhor amado e querido, da vizinhança, pessoas de repente no trabalho, no serviço. Ó Deus amado e querido, assim te agradecemos por tudo, Pai, e nos ensina a cada dia a estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus, e alcance cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, e que o Senhor abençoe os teus servos, acuda os teus servos nas suas necessidades, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir.